Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos da Grande FM, amigo internauta que acompanha sempre o nosso programa Momento Rural. Estamos chegando neste encontro marcado através de nossas plataformas digitais para trazer informações sobre o setor agro de forma geral. E claro, a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, curta, compartilhe e marque seus amigos. Está conosco através do nosso canal no YouTube? É importante, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal para ter acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, nos mais diversos e variados temas, para que você possa estar atualizado com assuntos do setor agro. Hoje e nos nossos próximos programas nós vamos abordar aqui a atual safra de milho, né, os seus desafios, principalmente de um ano atípico em relação às mudanças climáticas que temos, sobretudo sobre o efeito do El Niño, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as perdas, os prejuízos, as possibilidades, o que a gente pode esperar de futuro a respeito da safra de milho da temporada 2021. E quem está conosco mais uma vez em nosso programa e vai colaborar nos nossos próximos programas para ajudar a entender um pouquinho essa situação é o Pedro Luiz da Costa, ele que é engenheiro agrônomo e produtor rural aqui na nossa região e vai estar com a gente no nosso programa Momento Rural. Seja bem-vindo, seu Pedro. Obrigado da oportunidade, Paulo, de falar e também compartilhar esse momento e também da nossa experiência no campo, vivida no campo. E assim, vamos trocar ideia, vamos bater um papo. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Porque até a gente estava falando aqui fora do ar, um ano completamente atípico, principalmente em relações climáticas, né? E falar um pouquinho da safra de milho. A safra de milho, como ela foi feito o plantio nesse ano, foi feito no tempo certo, obedeceu todas aquelas regras que vocês como produtor rural e o produtor rural como um todo tem dentro do seu calendário agrícola, tudo seguiu aquele cronograma pré-estabelecido? Essa pergunta é boa. Quando você fala isso, assim, porque nós somos uma indústria a céu aberto, né? Então, assim, a gente depende de condição climática favorável no tempo certo para que nós possamos fazer o nosso trabalho, que é implantar a cultura, cuidar dela, tá? Mas essa pergunta vem de encontro, assim, se você puxar no início do ano para cá, Paulo, você pode ver. Nós tivemos um janeiro seco, um fevereiro bastante chuvoso, certo? Que atrapalhou também a nossa cultura da soja. Sim. E a partir daí nós tivemos assim chuvas assim bastante irregular, bastante assim anormal. Faltou. Sim. Então choveu muito em fevereiro e março. Já foi difícil. Então você começa a ver assim, a nossa safrinha, falando de safrinha, nós atrasamos o plantio do milho, né? A maioria, eu diria para você que 80% do plantio foi ali no final de fevereiro, início de março. Sim. Mas certo? Esse atraso até esperando que pudesse vir um tempo melhor com relação às chuvas. Isso, é assim, nós estamos vivendo esses fenômenos climáticos, assim, que é igual às estações do ano, né? Sim. Às vezes dias longos, uma época do ano dias longos, dias curtos, então, mas esse período nosso da safrinha foi bastante irregular em relação aos anos nossos anteriores, né? Certo? Entendi. Foi bastante. E aí a gente, dentro desse período atípico e das situações atípicas relacionadas ao nosso clima, nós pegamos um período sem chuvas muito grande, significativo, e agravando mais essa situação, tivemos um período de geadas e geadas fortes, falando de nossa região, das regiões sul do país, locais mais produtores do milho. O quanto isso impactou a safra deste ano? Olha, esses dois fatores, esses dois fenômenos, impactou numa quebra muito significante, né? Então, como eu disse anteriormente, nós tivemos o atraso na implantação. Sim. Da lavoura de milho, e depois, por final, a geada. Sim. A geada que acabou de liquidar, né? Então, assim, foi dois fatores, assim, cruciais para a cultura do milho, né? E a geada veio num período fundamental para a lavoura, que é quando o grão está chegando no tamanho ideal, que está chegando no tamanho certo. Então, ou seja, acaba principalmente prejudicando. Até mesmo quem conseguiu colher, não conseguiu um milho de qualidade, né? Assim, para começar, a perca de peso
certo? O milho que foi afetado pela geada, ele perdeu peso. E assim, aí você começa a ver o pessoal que conseguiu implantar a lavoura de milho dentro do mês de fevereiro e um material super precoce, esse daí colheu razoavelmente bem, certo? Agora, como eu disse para você, a maioria das lavouras foram implantadas no mês de março, então já pegou a falta de água e também foi afetado pela geada, né? Muito bem. Certo. Esse é o nosso programa Momento Rural. Estamos falando sobre a atual safra de milho, os prejuízos e também os impactos dos fatores climáticos que afetaram as lavouras, não só da nossa região, mas de todo o nosso país. O nosso programa Momento Rural, como você sabe, em nome do nosso parceiro, do nosso colaborador, estou falando da Agrojangada. A Agrojangada é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de semente e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Ô Pedro, você falava aí até de alguns produtores, a grande maioria atrasou a sua safra até em função de uma análise melhor em relação a tentar encontrar o melhor período para a safra de milho. E aí a gente fala agora que muitos tiveram prejuízos. Os prejuízos obtidos pelo produtor rural estava dentro de um planejamento ou foi maior do que ele imaginava que poderia ter com essa questão que aconteceu em relação à safra? Olha, no meu ponto de vista foi maior do que ele estava prevendo. Estou aqui na região há 30 e poucos anos, não tinha visto ainda um fator desse assim tão... Desse tamanho, né? Desse tamanho, certo? Então, assim, eu diria para você que foi maior. Foi bem grande mesmo. Aí a gente pode até pensar dentro de tudo que você fala, e a gente até de outros programas que a gente falou aqui de planejamento, de produtor e tudo mais, não existia muita coisa que o produtor pudesse fazer também, até porque isso independe da sua vontade, da sua tecnologia, da forma como fazer. Nós estamos falando de clima, e clima, como ele é instável, não tem muito o que se fazer numa situação como essa. Então, dentro da fazenda, tem assim alguns mecanismos que nós podemos mexer. Como? Lógico, a gente não consegue mudar a situação climática, mas o que nós podemos e temos que ter o quê? Ferramentas de, quando elas vêm, a gente manejar isso melhor. Sim. Como? Certo? É que a gente vem num sistema de... A gente vem num sistema de soja e milho. Certo? Eu tiro isso por mim mesmo. Eu coloco soja em 100% da área e milho em 100% da área. É hora da gente rever alguns conceitos, certo? De que implantar 80% de milho e fazer 20% aquela rotação dos sistemas de cultivo. Como que faria isso, né? Um exemplo, tem espécies de forrageiras. Para quê? Para você melhorar a vida do solo. Sim. Para quê? Para que no cultivo seguinte ele possa absorver mais água. Você entendeu? Então, essa sobrevida um pouco maior. Isso. Então, hoje no milho safrinha nós temos o consórcio de braquiária com milho. Para quê? Eu devolvo mais palhada para o solo justamente para amenizar esses estresses quando vem. Então, um solo bem... bem tratado, cuidado, a forrageira adequada para ele proteger. Então o sistema radicular, eu coloco outras cultivares naquele solo, eu mudo o mecanismo, eu mudo a vida do solo, então eu extraio mais nutrientes com outras cultivares, então eu devolvo no próximo cultivo. Sim. Isso aí tanto de soja quanto de milho, né? Mas o sistema que nós estamos fazendo hoje, soja e milho, essa sequência de culturas, o professor Luiz Carlos, na faculdade de agronomia aqui, tem um trabalho interessante. Que bacana. Muito, muito interessante mesmo. Com o quê? Com essas espécies de forrageiras, assim, ele quebrando esse ciclo, a soja e milho absorve os mesmos nutrientes. Sim. Às vezes eu colocando um nabo forrageiro, uma ervilhaca, uma outra espécie, eu consigo absorver outros nutrientes, trazer para a superfície do solo, e quando eu coloco uma soja, quando eu coloco um milho, eu aproveito aquilo aí de uma maneira diferente. Que bacana, muito interessante. Então é um sistema de cultivo que dá assim para o produtor, assim, eu falo isso para você que assim,
eu fico pensando comigo, peraí, o que nós podemos fazer para amenizar, certo? Para ter mais água armazenada nesse solo, certo? Através do quê? Através de uma cobertura morta, através de uma palhada. Então, eu melhorando a palhada, eu melhoro todo aquela vida microbiana do solo. Que bacana. Ou seja, você entendeu? Ter esse pensamento de pensar a longo prazo. Isso, tem que pensar em alternativas, porque assim, seca, excesso de chuva, nós sempre vamos ter. Isso aí você pode ver, é cíclico. Sim. Certo? Sim. É cíclico. Poxa, esse ano foi bom. Vai ser bom a vida toda? Não, Certo? Não sei, então... Além daquilo que a gente falou no começo do programa, nós estamos vivendo o ano do El Niño. O El Niño já é previsto, o seu calendário já se sabe. Não se sabe quais são os efeitos efetivos, mas algum efeito ele vai trazer. Então, você se preparar para isso é importante. Para isso, né? Tá. Muito bem. O nosso programa Momento Rural vai ficando por aqui. Vamos dar continuidade, inclusive, a esse assunto nas nossas próximas edições para falar sobre a atual safra do milho. Mas, claro, quero agradecer a você que nos acompanhou pelas nossas plataformas digitais no YouTube. Curta, compartilhe também, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. No Facebook, curta, compartilhe, marque seus amigos e ajude a divulgar o nosso programa. O seu Pedro estará conosco no próximo programa para falar um pouco mais e aprofundar um pouquinho mais a respeito deste assunto. Seu Pedro, obrigado pela participação. Até o próximo programa. Eu que agradeço, Paulo. Muito bem, nós vamos voltar na próxima edição do nosso programa Momento Rural e contamos, claro, com a sua audiência. Um abraço, até lá.